Querido irmão, querida irmã, para esta quarta-feira da primeira semana do tempo comum, nesse dia 12 de janeiro, você tem como proposta de reflexão o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o evangelista nos oferece um vasto panorama da missão libertadora de Jesus. Vida dinâmica, viagens, ensinamentos, curas, expulsão de demônios, oração. Jesus sai da sinagoga e, juntamente com Tiago e João, vai à casa de Simão e André. Aí, com o toque de sua mão, cura da febre a sogra de Simão. Imediatamente ela se põe a serviço da comunidade. O serviço ao próximo é a maneira de mostrar gratidão a Deus. Ao pôr do sol, Jesus cura muitos doentes e endemoniados. Na madrugada, como se driblasse a todos, Jesus se retira a sós para rezar. Com isso, mostra a importância de entrar em comunhão com Deus no meio das nossas atividades. Simão e seus companheiros o procuram ansiosos e expressam o sentimento comum: todos te procuram. Jesus não se deixa aprisionar, vai a outros lugares. Querido irmão, querida irmã, saindo da sinagoga em Cafarnaum, Jesus vai à casa de Simão. Lá apresentam-lhe a situação da sogra acamada, com febre alta. Jesus interessou-se pela doente e a curou. Ela, quando se viu com saúde, levantou-se e foi servir a Jesus e ao seu grupo. Muitas coisas podemos aprender com essa cena. O valor da oração, de intercessão, pela qual apresentamos nossas necessidades ao Senhor, a misericórdia de Jesus que vem ao nosso encontro em nossas tribulações, e a atitude de serviço própria de quem está no caminho de Jesus. Aonde chega a presença de Jesus, o mal se afasta. É o reino de Deus
que chega com sua bondade e sua misericórdia. Onde tocam as suas mãos, renasce a vida. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia é apresentar a Jesus a situação de uma pessoa enferma. Senhor Jesus, da sinagoga passas para a casa de Pedro, onde sua sogra está acamada e com febre. Curas a enfermidade dela e lhe devolves a condição de cuidar da casa e dos hóspedes. Mais doentes, mais curas. Tempo para a oração. O povo continua sedento de tua presença, Senhor. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus desta quarta-feira, da primeira semana do tempo comum, nesse dia 12 de janeiro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados, a leitura do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, do versículo 1 a 10, do versículo 19 a 20, também o texto de Marcos 1, 29 a 39, e rezar o Salmo 39. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você poderá ouvir também a leitura do primeiro livro de Samuel e depois o aprofundamento da palavra de Deus do dia de hoje, aplicado à vida. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que um dia Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Eli respondeu: eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se e foi ter com Eli e disse: tu me chamaste? Aqui estou. Ele respondeu: não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois até então a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: volta a deitar-te, e se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala, que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: fala, que teu servo escuta. Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Querido irmão, querida irmã, a liturgia da palavra deste dia nos leva a refletir sobre o chamado de Deus em nossa vida e nos propõe alguns questionamentos. Será que temos consciência de que Deus nos chamou? Sabemos da importância desse chamado? Entendemos e respondemos a esse chamado? De que maneira isso se dá em nossa vida? Antes de tratar do chamado de Samuel e do chamado que Jesus nos faz com seu exemplo, cabe pensar no fato de estarmos nesse mundo. Se nós estamos aqui neste mundo, é porque Deus nos chamou. Ninguém está aqui neste mundo por acaso. E se Ele nos chamou, é porque quer algo de nós. Ele também não nos chama por acaso. Temos, assim, a primeira e mais importante razão de crer que somos chamados, vocacionados do Pai. Porém, nem sempre entendemos este chamado, porque Ele chama de diversas maneiras e em diferentes situações. Além disso, o chamado não é igual para todos. Todas as pessoas são chamadas por Deus, mas nem todas entendem. E por não entenderem, nem todas respondem. Talvez seja um pouco isso que dificulte nossa resposta a Deus e nossa missão. Precisamos de pessoas que nos ajudem a entender e a responder a esses chamados. É o que vemos na primeira leitura de hoje. Samuel foi chamado por Deus ainda muito jovem, uma criança. Ele não entendeu o chamado imediatamente. Quando ouvia a voz de Deus, pensava que era Eli que chamava. Eli também não tinha percebido imediatamente que era Deus quem chamava Samuel, e somente depois de algum tempo percebeu isso. Percebeu e ensinou Samuel a responder corretamente a esse chamado. Eli procedeu aqui como um agente da pastoral vocacional, orientando o pequeno Samuel a dar uma resposta a Deus, colocando-se à disposição dele. Penso que é assim que devemos agir. Nem sempre entendemos o chamado de Deus, mas mesmo sem entender, devemos nos colocar diante dele e dizer, como Samuel, fala que o teu servo escuta. Ao se colocar diante de Deus com essa disponibilidade de escutar, Deus falou a Samuel e lhe confiou a missão profética. Além disso, o texto nos ensina a ajudar outros a ouvirem e responderem à voz de Deus, mesmo em tempos difíceis. Não são poucas as pessoas que têm dificuldade de entender os sinais de Deus. Por isso, com nossa prática e experiência religiosa, muitas vezes podemos ajudar outros nesse entendimento. Orientar outras pessoas espiritualmente é também nossa missão. Na medida em que ajudamos, somos também ajudados. Somente assim podemos ir descobrindo os caminhos que Deus nos indica e qual nossa missão. Encontramos esse exemplo prático no Evangelho de hoje. Aqui, Jesus sai da sinagoga e se dirige com 2 de seus discípulos à casa de Simão e André, outros 2 discípulos seus. Esse primeiro versículo já nos ensina algo muito importante. Jesus expande o templo, a igreja, para além dos seus muros, das suas 4 paredes. É a igreja missionária, casa e escola de oração, que vai ao encontro dos afastados, dos excluídos, dos sofredores. Sair da sinagoga, lugar de encontro das pessoas, para ouvir a palavra de Deus e celebrar, e ir para a casa das pessoas, ao encontro das famílias, levando a palavra libertadora, é algo inovador e transformador.
É aqui esse apelo que o Papa Francisco nos faz, a igreja da saída, ir ao encontro de, a igreja missionária. Não podemos resumir nossa missão, o chamado, o nosso ser cristão, ao templo. É preciso ir ao encontro das pessoas, principalmente as mais necessitadas. É o que tem pedido os últimos documentos da Igreja e o próprio Papa Francisco, que acabamos de falar. Outro dado importante desse deslocamento, dessa ida até a casa de Simão, é que esse ato não é por acaso. Não é por razões apenas de sociabilidade ou de possível popularidade. Ele não vai até lá a título de passeio, de lazer, mas porque ali havia alguém precisando dele. A sogra de Simão estava prostrada por causa de uma febre. A febre desta mulher significa algo que a impossibilita de servir, tolhe a sua liberdade. Era algo que a paralisava, deixando-a debilitada. Qual é a atitude de Jesus ao chegar diante dessa mulher? Estende-lhe a mão. Esse gesto não pode ser entendido apenas no seu sentido literal, ao pé da letra, mas como uma atitude de solidariedade. Toda vez que estendemos a mão a alguém que necessita, ajudamos essa pessoa a se recuperar de seu estado de prostração, das suas debilidades e colaboramos no seu processo de libertação daquela situação existencial. A solidariedade é fundamental para a inclusão social e a recuperação da vida. Tão logo Jesus a segura pela mão e a ajuda a se levantar, a febre desaparece. Vemos então que sua febre consistia na falta de uma mão estendida, de alguém que compreendesse a sua dor, de uma mão amiga que fosse solidária e a ajudasse a se reerguer. Hoje, quantos, por inúmeras causas, continuam prostrados porque ainda não encontraram quem lhe estendesse a mão? É de grande alento saber que na hora da dor há alguém que nos segura pela mão e nos faz sentir que não estamos sozinhos. O gesto de Jesus é um gesto libertador. Ao ver-se recuperada, a atitude da mulher é de serviço. Ela começa a servi-los. Ela aprende a lição da solidariedade. Uma vez que recebo a solidariedade de alguém, devo passar isso adiante, sendo solidário com outros. Mesmo que ninguém tenha sido solidário comigo, devo ser solidário com os outros. Alguém irá aprender a lição e colocá-la em prática. Depois desse gesto, vemos Jesus em franca atividade missionária, curando doentes, expulsando as causas da prostração e alienação das pessoas, os demônios. Ele fazia tudo isso em sintonia com Deus, na oração. Retirar-se para rezar significa, entre outras coisas, que toda ação deve vir acompanhada de oração. Nosso compromisso com a vida do próximo não pode estar alheio à oração, senão se transforma em assistencialismo ou paternalismo e não em algo transformador. Jesus alia ação e oração e mostra a estreita relação dele com o Pai. Mostra também a que veio ao não concentrar suas ações em apenas um único lugar. Ele andava por cidades e povoados, encarnando a palavra de Deus na realidade do povo e transformando-a. Enfim, o Evangelho de hoje traz, resumidamente, toda a missão de Jesus.
quanta lição de vida cristã se pode extrair dessas leituras de hoje. Quiçá elas sirvam para fundamentar ainda mais o nosso compromisso de discípulos e missionários. Ouvir o chamado de Deus e responder com solicitude, indo ao encontro dos sofredores, é o grande apelo da liturgia da palavra deste dia. Estejamos atentos à voz de Deus que nos chama constante e insistentemente. Cabe a cada um de nós descobrir a melhor maneira de ouvir, entender e responder a estes chamados. Eles continuam a ecoar insistentemente em nossos ouvidos, como ocorreu com Samuel, mas são muitos os fatores e situações que dificultam nossa escuta e entendimento. Que o exemplo de Jesus nos contagie e assim possamos também nós ir além das quatro paredes de nossas igrejas, ir ao encontro e ajudar os necessitados, estendendo-lhes as mãos, sendo solidários e os ajudando a se levantar. Reze, pense sobre tudo isso, querido irmão, irmã, ao longo desse dia e reze comigo neste momento. Divino Espírito, que as palavras de Jesus me libertem do egoísmo e dos sentimentos negativos que me impedem de caminhar com alegria e otimismo. Amém.